Professor, aqui no Brasil temos pouco mais de 20 espécies de dinossauros catalogadas. Já na Argentina, pouco mais de 100. Por que essa diferença? Outra questão também, por que aqui catalogaram apenas em dois períodos, o Cretáceo e o Triássico? Olha, o Brasil tem mais de 20 espécies catalogadas e realmente é muito inferior ao que nós temos na Argentina, né? Cerca de 130, 150 espécies. Existiram condições diferentes para os dinossauros viverem na Argentina, com ambientes mais úmidos e mais favoráveis à preservação. No Brasil, nós tivemos grandes desertos e uma certa aridez, o que de certo modo abaixa a diversidade como no mundo atual. Áreas mais áridas, tem a vegetação é mais rara e restrita, a vida animal é menos diversa também. Então existiram condições ligadas ao passado e existem condições ligadas ao presente. Toda a região da Argentina hoje, onde muitos dinossauros viveram, é uma área de semideserto, a Patagônia, o deserto da Patagônia, onde as rochas estão perfeitas, aflorantes. Você consegue procurar os dinossauros sem uma camada de solo e uma vegetação, como é o caso aqui no Brasil. Nossas rochas estão cobertas por florestas e espessas camadas de solo, normalmente cheias de plantações como laranja e canaviais. A questão do Jurássico, no Brasil, de fato, nós temos uma única pegada, uma trilha de pegadas conhecida no Jurássico brasileiro. Toda a plataforma sul-americana, uma parte dessa região, pelo menos, estava em ascensão. E por isso os sedimentos não se depositavam. Os dinossauros viveram por aqui, mas eles não ficaram preservados. Professor, quando alguém pergunta pra gente sobre espécie de dinossauro, automaticamente a gente fala do Tiranossauro Rex. Por que isso acontece? Inclusive, o senhor brinca em palestras a esse respeito. Bom, todo mundo conhece o Tyrannosaurus Rex. Por quê? Porque a América do Norte fez e faz uso da sua pré-história. A América do Norte, a Europa e a Ásia, eles fazem uso, eles usam a pré-história para educar, para ensinar. Então lá existem centenas de livros, milhares de livros, de documentários tratando da pré-história deles. São temas super interessantes que as crianças gostam muito, que os adultos também gostam, e é uma via para educar e para ensinar e falar sobre a pré-história do seu país. No nosso caso, o que nós precisamos é fazer a mesma coisa. Tirar, né? Nossos paleontólogos fazem trabalhos espetaculares. Nós temos uma paleontologia moderna e radiante, com muitos dinossauros, por exemplo. O que nós precisamos é transformá-los em um produto que as pessoas possam consumir, fazer com que essa paleontologia, essa pré-história, chegue às pessoas. Nós temos uma iniciativa, fizemos muitos livros, né, eu em coautoria com a minha esposa, esse é o ABC Dinos, tratando de dinossauros brasileiros, o cotidiano dos dinossauros, os dinossauros do Brasil, o Almanaque dos Dinossauros, um livro espetacular e sensacional, falando sobre as mais novas e modernas coisas que nós agora conhecemos sobre os dinossauros. E claro, o Brasil dos Dinossauros, que é o livro que levou a nossa pré-história a ganhar o Prêmio Jabuti. Esse livro é um reflexo da paleontologia maravilhosa que nós temos. O que nós precisamos, portanto, é popularizar, transformar o conhecimento científico num conhecimento popular, através de livros, documentários e outros tipos de mídias. Nós temos muitas espécies de dinossauros interessantes no Brasil, do ponto de vista do leigo, do ponto de vista do cientista. O que nós precisamos é ter uma linguagem que seja acessível ao leigo. Mas, por exemplo, no período Triássico, nós temos possivelmente os mais antigos dinossauros conhecidos no mundo.
E temos lá representantes de uma linhagem, os sauropodomorfos, basais. São pequenos dinossauros já com o pescoço alongado que no período Jurássico vão dar origem aos gigantes, aos maiores animais que habitaram nos continentes. Então isso é muito interessante. E esses fósseis ocorrem no Brasil e de forma bastante variada. E no período Cretáceo nós também temos animais interessantes, como grandes pescadores, como o Oxalaia, o Irritator e o Angaturama. São animais muito legais e muito interessantes. E claro, o Austroposeidon, que foi o nosso maior dinossauro, pelo menos até o momento, né, com 25 metros de comprimento. Os dinossauros são muito interessantes, não apenas por eles, mas para os locais onde eles nos levam, para um mundo muito diferente do atual, com desertos, grandes vulcanismos e vulcões em grande atividade. Professor, quais são as regiões do Brasil onde mais se encontram fósseis? Essas regiões estão sendo devidamente preservadas? Os dinossauros são encontrados em sítios paleontológicos. Nós temos vários deles no Brasil, mas nós temos especialmente 5 regiões onde os dinossauros são mais facilmente encontrados. Eles viveram por todo o Brasil, mas eles não ficaram preservados em todo o Brasil, nas rochas. Então nós temos o Rio Grande do Sul, que é o período Triássico. Eles têm feito muitas descobertas lá. Eles possuem uma paleorrota que ajuda a preservar os sítios paleontológicos dele. O Rio Grande do Sul, sem dúvida, é o nosso maior sítio de dinossauros no Brasil, em rochas do período Triássico. Nós temos no estado de São Paulo e Minas Gerais, rochas do período Cretáceo, com grandes dinossauros, predadores, como Abelisaurídeos e Titanossauros. Temos um sítio espetacular, importantíssimo no Ceará, na Chapada do Araripe, de onde nós conhecemos apenas 4 dinossauros, mas é uma situação difícil para que dinossauros fossem preservados. Mas lá nós temos centenas de insetos e peixes e plantas preservadas de forma magnífica. Nós temos um imenso sítio de pegadas na Paraíba, talvez o maior sítio de pegadas de dinossauros no mundo. E no Maranhão tem a Laje do Coringa, que também é uma fonte de uma grande quantidade de ossos de dinossauros. São essas as principais regiões no Brasil. Sobre a questão da preservação, se nossos sítios são preservados, bom, sabe como são as coisas no Brasil, né? Então nós temos hoje no Araripe um geoparque. É o único geoparque da América do Sul. Lá você pode visitar as rochas, olhar os fósseis no lugar onde eles ocorrem. É possível até que você encontre os fósseis lá in situ, no lugar onde eles foram preservados. Uma iniciativa como essa, de um geoparque com infraestrutura para visitantes, é a forma mais eficaz para se preservar e divulgar. É o único que nós temos no Brasil. Nós temos outros sítios paleontológicos, temos a paleorrota no Rio Grande do Sul, que é uma estrada que vai passando por várias cidades, onde existem museus com fósseis de dinossauros e bonecos de dinossauros. Essa também é uma forma muito eficaz, que é trazer o conhecimento da pré-história para a população e mostrar para eles o valor que tudo isso tem para a educação e para o turismo. Professor, o que seria necessário para divulgar mais esse estudo que vocês fazem na área de paleontologia? E o que seria possível, né, que vocês imaginam que seria para melhorar e ampliar esse estudo? Olha, uma forma de se conseguir e se prosperar com a paleontologia no Brasil é a mesma receita para tudo. É mostrar a importância dela, né? Aqui nos Estados Unidos, todas as grandes capitais, muitas cidades possuem museus com a pré-história deles retratada. As crianças, nós visitamos crianças nas escolas em Utah, as crianças aprendem sobre a pré-história do estado. Elas sabem como a
como a geologia construiu a paisagem na qual eles moram atualmente. Então o que nós precisamos? Nós precisamos levar nossa pré-história para as escolas, falar sobre a pré-história, ensinar geologia para elas, paleontologia para elas. Tudo que nós temos hoje no mundo, em todo o Brasil, é um resultado de uma construção geológica e biológica que nos leva a centenas de milhões de anos nas profundezas do tempo. Quando nós aprendemos isso, nós ganhamos uma consciência ambiental. Nós sabemos como tudo foi construído. Os dinossauros viram a América do Sul nascer, viram grandes vulcanismos que arrasaram com o mundo aqui na América do Sul, e viram o impacto de asteroides, o surgimento de montanhas. Eles nos ensinam muitas coisas, nós podemos aprender muito com os dinossauros. E uma forma de fazer com que a paleontologia prospere é levá-la ao público e mostrar a sua importância para eles. Professor, o senhor tem acompanhado os estudos da descoberta realizada em Santa Maria sobre o macrocólon? E para o senhor, qual que é a importância dessa descoberta dessa espécie para a paleontologia brasileira? A história do macrocólon, esse novo dinossauro descrito, é muito importante e interessante para o estudo no Brasil e em todo o mundo. O macrocólon foi encontrado junto com outros 2 esqueletos da mesma espécie, o que pode mostrar já que desde o início da história dos dinossauros já se reuniam em grupos ou em pequenas manadas. Isso é uma ocorrência muito nova para essa idade. O macrocólon também tem características que nos mostram o caminho desses pequenos dinossauros em direção aos maiores gigantes que já habitaram os continentes. Ele tem o pescoço já muito alongado, com as vértebras cervicais alongadas, a cabeça reduzida, mostrando que já era um animal que podia se alimentar no alto das árvores. Estava começando essa linhagem super importante dos gigantes dinossauros saurópodes. E isso foi encontrado no Brasil, num período onde os fósseis são raros em todo o mundo, que é o período Triássico. Professor, em 2016 o senhor participou de um projeto em São José dos Campos de instalação de uma exposição permanente de dinossauros brasileiros. Como que o senhor recebeu a notícia de que esse projeto não seguiria adiante? Bom, a experiência em São José dos Campos foi maravilhosa, porque a Prefeitura e a Secretaria da Educação nos pediram um parque que contasse a pré-história e a história da vida, e que incluísse dinossauros e aqueles voadores, os pterossauros. Nós fizemos tudo isso, tivemos um projeto imenso com o Nivaldo Vitorino, que fez toda a museografia. Construímos um esqueleto de um grande dinossauro brasileiro, o Oxalaia, e de um grande pterossauro brasileiro. E então o projeto foi abandonado. E agora, após meses ou 1 ano, ele foi retomado novamente, e essa estação Ciência em São José dos Campos foi aberta, com apenas uma parte desse material. Então, é uma experiência de você ter um ovo que o pintinho não sai de lá, né? Nós fizemos, trabalhamos muito, construímos os esqueletos, hoje eles estão lá expostos, mas o projeto infelizmente não está finalizado. Acho que uma iniciativa boa que a Prefeitura e a Secretaria da Educação poderiam ter é retomar esse projeto, e tão interessante, tão bonito, que conta sobre a pré-história do mundo e a pré-história do Brasil, lá em São José dos Campos. Um projeto único, que não existe em nenhum lugar do Brasil.